Fala galera! Preparem-se para um programa sensacional, porque atendendo a pedidos, muitos pedidos de vocês, teremos uma disputa entre Quadrilha de Sádicos de 1977 e seu remake Viagem Maldita, realizado quase 30 anos depois, em 2006. Apesar dos dois filmes terem títulos distintos aqui no Brasil, eles foram lançados nos Estados Unidos, seu país de origem, com o mesmo nome, The Hills Have Eyes, que tem a início o combate! Do lado esquerdo do corner, Quadrilha de Sádicos, dirigido por Wes Craven, longa-metragem considerado uma das obras mais importantes da década de 1970. Do lado direito do corner, Viagem Maldita, refilmagem ultraviolenta e sanguinária, comandada pelo francês Alexandre Agia. The Hills Have Eyes significa em português As Colinas Têm Olhos, um título pouco atraente, convenhamos, quando traduzido para o nosso idioma. Realizado no final dos anos 1970, quando os filmes sobre fantasmas, monstros e outras ameaças sobrenaturais estavam dando lugar a produções mais realistas, Quadrilha de Sádicos segue essa tendência, apresentando vilões humanizados. O remake vai na mesma pegada, apresentando basicamente a mesma estrutura, com algumas pequenas alterações que refletem os períodos em que os filmes foram lançados. Na trama, uma típica família norte-americana em férias, atravessando o deserto de Mojave, na Califórnia, cai numa armadilha e passa a ser caçada por uma tribo de canibais. Para esse combate, foram levados em conta os seguintes critérios: roteiro, elenco, direção, impacto e gore. A inspiração de Wes Craven para escrever The Hills Have Eyes veio de relatos que ele leu sobre o clã Bean, uma família de canibais que atacava viajantes numa região montanhosa da Escócia no século XV. À primeira vista, o roteiro de Craven parece ser apenas uma história chocante e apelativa. No entanto, por trás existe uma crítica voraz aos Estados Unidos, um reflexo das mudanças por qual passava aquele país nos conturbados anos 70, com a Guerra do Vietnã, o movimento hippie e os conflitos raciais, só para citar alguns exemplos. Viagem Maldita, uma produção contemporânea, também oferece um forte conteúdo crítico à sociedade americana. Lançado nos anos 2000, época em que o torture porn se estabelecia como um novo padrão para o horror, a refilmagem consegue acrescentar ideias e alterar outros trechos da história, como por exemplo a origem da família canibal, sem descartar as intenções de Craven, o que é muito legal, e ser tão interessante quanto o cult setentista na representação dessa América maniqueísta. Ponto para o original, ponto para o remake. O orçamento de Quadrilha de Sádicos foi míseros $230 mil, então você pode imaginar o naipe do elenco. Atores amadores e de terceiro escalão. O que seria um revés para a obra, acabou dando certo, visto que nenhum daqueles rostos era muito conhecido e ajudou o público a se identificar com eles. Depois que o filme fez enorme sucesso, a grande maioria seguiu carreira em produções de horror sem grande destaque, exceto a Dee Wallace, que anos mais tarde viria a fazer E.T., o extraterrestre, com Steven Spielberg, e o Michael Berryman, que apesar de já ter feito Um Estranho no Ninho com Jack Nicholson em 1975, ficou marcado por The Hills Have Eyes, no papel de Pluto, um dos vilões, virando um ícone do horror. No elenco de Viagem Maldita, cujo orçamento era bem mais folgado, $15 milhões, temos atores mais gabaritados, mas não tão famosos, como o Ted Levine, que fez Silêncio dos Inocentes, a Caitlin Quinlan, que possui uma extensa filmografia, a Emily DeRaven, que fazia Lost na época, e tantos outros. Em ambos os filmes, independente do grau de experiência diante das câmeras, a turma manda muito bem. Uma ou outra performance soa caricata, mas nada que comprometa demais.
ponto para o original e ponto para o remake. Wes Craven filmou Quadrilha de Sádicos num esquema de guerrilha, com um mínimo de grana e uma equipe de apenas 15 pessoas. O talentoso diretor, ciente dessas limitações, acerta ao conduzir o longa-metragem de forma lenta, caprichando, construindo o clima de suspense através de ângulos e posicionamento de câmera específicos para criar tensão e claustrofobia. O Wes era foda quando ele trabalhava fora das amarras dos grandes estúdios. O Alexandre Agia, importado da França depois do sucesso de Alta Tensão, um dos marcos do New French Extremity, que é o movimento francês equivalente ao torture porn americano, só que elevado à 10ª potência, também entrega um excelente trabalho de direção em Viagem Maldita, principalmente nas cenas de violência, sua especialidade. Agia tem sangue no zóio, como se costuma dizer na Bahia, entregando um filme cru, intenso e enraivecido. Ponto para o original e ponto para o remake. As novas gerações, acostumadas à edição rápida e cheias de cortes dos dias atuais, vai achar o original muito lento. O que esse público jovem nem desconfia é o choque que Quadrilha de Sádicos provocou na época do seu lançamento, período em que fazer filmes de horror era considerado uma transgressão, quase uma atividade criminal. Cenas fortes como a simulação de estupro que incomoda até hoje, a crucificação de um dos personagens e o momento em que um dos canibais come o passarinho de estimação da família deixou as plateias estarrecidas. The Hills Have Eyes pode ter envelhecido um pouco, mas não perdeu seu impacto. Serviu de inspiração para vários filmes de horror que surgiriam nos anos seguintes. O remake, ainda que trabalhando em cima de um material conhecido e reconhecido, também tem sua força. As cenas de violência física e psicológica incomodam mesmo aqueles que estão acostumados com esse tipo de filme, e não foi à toa que a obra teve problemas com a censura. Produzido pelo próprio Wes Craven, Viagem Maldita não revolucionou o gênero, mas provou que refilmagens podem ser muito mais do que meros caça-níqueis. Sendo assim, mais uma vez, ponto para o original e ponto para o remake. Quadrilha de Sádicos foi um dos primeiros filmes norte-americanos a mostrar um animal sendo morto, algo que chocou o público muito mais do que as cenas de mortes com humanos. O pior de tudo é que aquele cachorro que aparece estripado era de verdade. Wes Craven comprou o cão morto na mão de um xerife da cidadezinha onde ele e sua equipe estavam hospedados, abriu a barriga do bicho, botou as tripas para fora e filmou da forma mais realista possível, sem qualquer tipo de maquiagem. Algo que nem se compara, não chega nem aos pés das malvadezas praticadas com animais pelos filmes italianos daquele período, na linha de Canibal Holocausto, que eu até já comentei aqui no canal. No entanto, essa cena incomodou bastante a plateia da época, visto que aquilo era considerado uma espécie de tabu para o cinema americano. Esta e outras cenas consideradas ultraviolentas e chocantes há muito tempo já foram superadas pela brutalidade do horror atual. Na refilmagem, o gore rola à vontade, com bons e sádicos momentos envolvendo assassinatos, mutilações e bizarrices, com a quantidade de sangue aumentando cada vez mais até chegar a um nível insuportável. Nesse quesito, infelizmente, o original não consegue competir com a sanguinolência explícita do filme atual. Ponto para o remake, que vence este combate. Viagem Maldita é uma das raras exceções em que a refilmagem ficou por pouco melhor do que a obra original. Continuem mandando suas sugestões para esse quadro, levando em conta esse detalhe muito importante. Mandem dicas de filmes onde o remake é bem feito, caprichado, consegue competir em pé de igualdade com o original. Vou ficando por aqui, obrigado por sua audiência, lembre-se da curtidinha de praxe, assinar o canal e compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Tchau e até a próxima.